lado bom da vida quanto do lado triste. E aqui a gente se refere à violência, ao desrespeito com o ser humano, o tráfico de pessoas. Minas Gerais é o segundo estado em número de casos, por isso mesmo um programa de enfrentamento acaba de ser criado. E vamos conhecer tudo sobre o planeta Marte com um mineiro que trabalha na NASA e está à frente do projeto Curiosity. Daqui a pouco. Quer participar do programa? Mande perguntas para a gente, 3269-9069 ou pelo Facebook. Vamos começar falando sobre esta triste realidade que é o tráfico de pessoas. A gente vê na novela e fica impressionado como isso ainda acontece nos dias de hoje, né? Minas Gerais conta agora com um programa de enfrentamento. Ariane Gontijo, diretora do Núcleo de Resolução Pacífica de Conflitos da Secretaria de Defesa Social, é nossa convidada e vem explicar essa situação pra gente. Bom dia, Ariane, prazer tê-la aqui. Prazer. A gente estava conversando anteriormente, é um segundo lugar que Minas ocupa nessa situação, mas assim, os dados são ainda muito poucos, né? Muito vários, assim, várias diferentes pesquisas, né? Como é que é isso, né? Hoje a gente tem no país alguns estados que assumiram a política de estado de enfrentamento ao tráfico de pessoas. E Minas hoje apresenta um dado que na verdade é um dado específico de tráfico internacional, mas a gente ainda não tem um dado robusto em termos de união sobre o problema e o fenômeno no Brasil. Por isso a criação também de um programa que visa identificar e conhecer melhor esse fenômeno no país para apresentar um dado robusto, fidedigno, que diga de fato da realidade do fenômeno no estado de Minas Gerais. Né? Quando a gente fala em tráfico de pessoas, a gente, às vezes por causa da novela, a gente pensa prostituição lá fora, né, crianças, né, bebês, mas também tem exploração do trabalho, né, e tem também questão de tirar órgãos das pessoas. Coisa doida isso, né? Como é que é essa situação hoje? O que acontece é que a gente tem o tráfico de pessoas correlacionado a várias explorações. Né? O que a gente entende como tráfico de pessoas é uma gama específica de explorações que vai afetar alguns grupos sociais específicos. Né? Então a gente tem, na grande maioria, a exploração sexual, no caso da prostituição forçada, né, a prostituição contra a vontade, né, a exploração da prostituição, a exploração do trabalho análogo à situação de escravidão, remoção de órgãos, adoção ilegal de crianças, enfim. Você vai ter para o tráfico de pessoas várias formas de exploração do indivíduo, seja ele qual indivíduo for e a partir da sua escolha específica. Né? Hoje no Brasil a prostituição não é crime. Então a gente tem sempre que tomar cuidado porque a gente não pode criminalizar as escolhas profissionais, nem a orientação sexual, no caso das travestis, gays, lésbicas, enfim. Você precisa avaliar certinho. Exatamente. E eu imagino que muitas dessas pessoas que foram vítimas, às vezes tem medo de retaliação, tem medo às vezes de se expor, falar, eu fui prostituta lá fora, porque fui obrigada, mas fui. Essas coisas podem atrapalhar o trabalho de vocês? Eu acho que na medida que se apresenta uma política que é inclusiva, que é baseada no princípio dos direitos humanos, de garantia à migração, garantia do direito de livre escolha e orientação, você se sente mais protegida, você se sente mais protegida, mais acolhida. Né? E é o que a gente já vem fazendo com o programa de enfrentamento ao tráfico de pessoas, incluindo esses grupos para que eles próprios possam apresentar quais são as vulnerabilidades e as necessidades deles para que eles não caiam nessa armadilha e nessa violação dos direitos. Pois eu queria que você falasse isso. Qual que é o perfil dessas pessoas que caem nessas armadilhas? Normalmente, assim, o que a gente tem dos dados nacionais e internacionais, os grupos hoje, no Brasil e internacionalmente falando, os mais afetados são grupos de mulheres, grupos das travestis, criança e adolescente que em Minas Gerais ou em outras regiões do estado acabam trabalhando nas rodovias, né, sendo exploradas sexualmente, e mulheres que buscam um sonho de vida, né, fora do país ou em outro lugar e acabam aceitando algumas ofertas que a princípio pareciam dignas e respeitosas, nem que sejam mesmo para se prostituir fora do país. E ao entrar em contato com essa realidade, elas percebem que não é bem isso. É escravo e a exploração. Agora, mediante esse novo programa de enfrentamento, o que pode mudar para melhor? As pessoas que estão nos assistindo, que às vezes querem denunciar, querem uma ajuda, como é que vai ser esse trabalho desse programa? Então, o que a gente tem mesmo o programa ele vai atuar em 3 frentes de atuação: na prevenção, na atenção às vítimas e aos familiares e na articulação à repressão e responsabilização dos autores.
No campo da prevenção, a ideia é fazer com que toda a sociedade mineira conheça o tema, a novela está aí, está trazendo uma contribuição, está fazendo o tema chegar na casa das pessoas, muitas pessoas se perguntando se isso existe de fato, enfim. A prevenção ela tem essa perspectiva de socializar e divulgar o que é o problema do tráfico de pessoas. Para ligar um alerta, né? Para ligar um alerta e as pessoas ficarem mais atentas. Nesse sentido, né, a gente tem que ter uma estrutura, hoje é o Núcleo de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas, que vai justamente dar atenção, o acolhimento, a orientação sobre os direitos, quais os caminhos, o que cada indivíduo que porventura pode estar relacionado direto ou indiretamente com esse tipo de violação, e aí o núcleo ele poderá e deverá ter esse papel de orientar as famílias, de orientar as pessoas, de gerar um acolhimento, mas sobretudo de fazer um trabalho de articulação em rede. Onde vai ser? Tem um local? O núcleo hoje ele já funciona aqui em Belo Horizonte, na Praça 7, no edifício Benz, né, na rua Rio de Janeiro, 471, no 13º andar. Então, pessoal, quem tiver alguma coisa pode procurar, vocês vão esclarecer e tirar dúvidas. A gente já tem um telefone também, né, que é o nosso da coordenação geral, que é o 3915-5435, que é da cidade administrativa, onde fica a coordenação geral do programa. Então, eu vou repetir o telefone aqui, 3915-5434. E as outras frentes? E além disso, do que você trouxe da denúncia, hoje no Brasil a gente tem alguns disques denúncia, né? A gente tem o Disque 100, o Disque 180, e em Minas hoje a gente tem o Disque Direitos Humanos, que é o 08000, 31, 11, 19, 08000, 31, 19, 11. 1119. Então, aí, gente, telefone para vocês denunciarem e não deixar isso acontecer, né? E aí é um canal, porque como você trouxe, né, a questão da vergonha, muitas das vezes causa um constrangimento para a pessoa, para o familiar, ou para alguém que está preocupado com algum familiar que ainda não deu notícia. Então, entre em contato, procura o programa, a gente tem um trabalho multidisciplinar com profissionais da área do direito, da psicologia, do serviço social, que vai proporcionar uma assistência e um conhecimento maior para essas pessoas sobre os direitos e a qual serviço cada um pode recorrer. E esse trabalho vai ser interdisciplinar, vai contar com polícia rodoviária, polícia civil, aeroporto de Confins? O outro eixo que a gente lançou, inclusive na quarta-feira passada, que é a criação de um comitê interinstitucional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Esse comitê é uma instância mais estratégica que tem uma perspectiva de articular os órgãos relacionados ao sistema de justiça, seja Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público do Trabalho, os órgãos de defesa dos direitos, né, Defensoria Pública, enfim, as secretarias correlatas, né, da mulher, do idoso, da questão da orientação sexual, enfim, uma série de instituições que vão compor esse comitê e aí, a partir desse comitê é que vai ser pensado uma análise mais qualificada dos dados, a produção de uma pesquisa para orientar, inclusive, não só o trabalho do comitê, mas de cada um dessas áreas. Então, eles vão uma mobilização, né, e uma capacitação também de quem vai atuar ajudando essas pessoas aí, né? Ok, então, Ariane, muito obrigada pela participação, viu? Parabéns pela iniciativa, espero que todo mundo participe, que isso realmente tenha fim, né? Porque realmente a gente pensar em tráfico de pessoas é muito doloroso, é muito sofrido, né? Imagina as famílias que passam por isso. Obrigada pela participação, bom dia para você. E você que está em casa, eu vou repetir o telefone, hein? 3915-5434 ou o 08000 31 11 19, ajude, denuncie, ok?